Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Lendo na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, os versículos 8 a 10. Assim está escrito: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre 13 evidências do verdadeiro salvo. Aqui nós encontramos, no texto que li, que somos salvos pela graça. E o meio desta salvação chegar a nós é pela fé. Graça, porque ela parte de Deus. É o favor imerecido de Deus para a humanidade. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem santo e perfeito para viver na sua presença. Mas com a entrada do pecado, conforme diz a Escritura, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens. E por consequência de terem pecado, eles foram destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Mas Paulo ressalta dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta vida eterna está falando sobre a salvação. O que é a salvação? A salvação foi um plano estabelecido por Deus ainda antes da fundação do mundo para oferecer à humanidade, para que, através do sacrifício de Jesus Cristo, que despojou-se da sua glória, atendeu à solicitação de Deus o Pai em vir a esta terra, assumir a forma humana, conforme nós observamos na palavra de Deus, a encarnação de Jesus, ele nascer como homem entre os homens, viver nesta terra, ter o seu ministério e culminar com o sacrifício da sua vida, a entrega da sua vida em favor da humanidade, como sendo o preço de resgate para salvação e libertação. Este preço, este sacrifício foi oferecido a Deus. E Deus aceitou, aprovou e colocou, então, à disposição de toda a humanidade. Por isso que quando Jesus veio, ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Já o nome de Jesus, quando o anjo diz que ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus veio com a missão, com um importante propósito de ser o Salvador de toda a humanidade. Ele viveu nesta condição, morreu para esta finalidade. Deus selou o sacrifício de Jesus e então abriu para todos a oportunidade de salvação, porque não havia um justo sequer, porque todos haviam se extraviados e tornado inimigos, separados da presença e da comunhão com Deus. Um grande abismo se formou entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, por conta unicamente do pecado. O profeta Isaías deixou registrado que as nossas iniquidades é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E como resolver o problema das nossas iniquidades, dos nossos pecados e transgressões? Só através de Jesus Cristo. Jesus, então, ligou esse abismo que nos separava de Deus
ao entregar a sua vida. E através de Jesus, nós somos então salvos. Salvação não se encontra em outro lugar, não se encontra em outra pessoa. Salvação só é possível através do Senhor Jesus Cristo, porque a ele foi dado o nome Salvador. Jesus, o que salva. Então ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, a mim, a você, a cada um de nós que estávamos perdidos, ele veio para nos salvar. E louvamos e agradecemos a Deus pela grande oportunidade de salvação que nos foi oferecida por Deus através de Jesus Cristo, porque hoje desfrutamos da realidade desta salvação que nos foi proporcionada por Deus de maneira gratuita. Deus não exigiu nenhum complemento, nenhum pagamento da nossa parte, unicamente que o fizéssemos pela fé. Porque salvação é pela graça, mas o meio de apropriar-se dela e recebê-la na vida é por meio da fé. E a palavra de Deus que a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Para crer no sacrifício de Jesus, no plano do amor de Deus para nos salvar, é preciso termos fé. E a fé vem ao nosso coração à medida em que estamos ouvindo a proclamação da palavra de Deus. Porque a Escritura afirma, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando estamos ouvindo a palavra de Deus, genuína, poderosa e verdadeira, o escritor aos Hebreus disse que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela é a que opera este trabalho maravilhoso de gerar fé no nosso coração a respeito do Senhor Jesus e do seu sacrifício, e esta fé que nos é gerada pela palavra de Deus, o Espírito Santo vem e aplica o que estamos ouvindo ao nosso coração, abre o nosso entendimento para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O pecado de não crer em Cristo. Da justiça, porque Jesus veio e iria voltar ao Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Com a obra realizada por Jesus, ele está sentenciado. E a obra que Jesus fez foi consumada, foi completa, foi aprovada por Deus, está à disposição da humanidade. Deus não força e não obriga ninguém a ser salvo, mas ele coloca a salvação à disposição de todos. Porém, como Deus deu o livre-arbítrio, a pessoa tem a liberdade para escolher ou rejeitar. Só não tem a liberdade para escolher as consequências. Mas aí está, indiscutivelmente, de graça e para todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui onde lhe diz que pela graça sois salvos. Esta salvação é poderosa, é perfeita, é grande. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O evangelista Lucas disse que Deus levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, ou seja, na descendência, referindo-se a Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo sempre dizendo, Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então observamos aqui, salvação só em Jesus. Pedro deixou escrito, está registrado por Lucas em Atos, debaixo do céu e em cima da terra,
nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a nossa salvação, ela está ligada completamente à pessoa e ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que ele é nosso Senhor e nosso Salvador. O que nos salva, o que nos liberta e aquele que nos orienta, que nos dirige, que nos conduz com a sua forte, poderosa mão dentro do propósito da sua vontade. Então, observamos aqui que esta salvação, ela é um dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, tanto a fé, quanto a graça, quanto a salvação, todas elas são originárias em Deus. Então, de Deus vem para nós a fé, a graça e a salvação que Deus colocou em Jesus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque alguém poderia, através de recursos, achar que comprou, que conquistou a sua salvação, porque tinha algum recurso, tinha algum meio. Mas o salmista deixou registrado: nenhum deles pode concluir com a redenção da sua alma, porque a redenção da sua alma, ela é caríssima. E como nós encontramos no Salmo, ele diz-nos que os recursos se esgotariam antes que esta redenção fosse feita. No Salmo 49, o verso 6, 7 e 8, que diz assim: nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Portanto, com certeza, Paulo deixou registrado: não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, observamos aqui: primeiro, opera-se na nossa vida a obra da salvação por meio de Jesus. É o perdão, é a libertação, é a transformação, é a regeneração, é a adoção, a justificação, a santificação, o acesso completo à presença de Deus, e coloca-se diante de nós que, a partir dali, como salvos por Jesus Cristo, o Senhor Deus colocou diante de nós boas obras, um caminho e um trabalho para cada um de nós realizarmos como resultado daquela salvação que nos foi garantida gratuitamente por Deus através de Jesus Cristo, e para que nós andássemos por elas, por aquele trabalho tão maravilhoso e importante. Então, dito isto, nós podemos observar dentro deste texto, pelo menos aqui, 13 evidências do verdadeiro salvo, que nós vamos identificá-lo, porque estas evidências, certamente, elas vão partir do coração. E um coração que foi liberto, que foi transformado, que foi salvo, que está redimido e rendido ao Senhor Jesus, desfrutando poderosamente desta salvação maravilhosa, perfeita, gloriosa, maravilhosa e grande. É a salvação. Então, em primeiro lugar, nós vamos identificar o verdadeiro salvo, as evidências que vamos observá-la em número de 13, não somente só essas, existem outras, porém, vamos nomeá-la 13, para identificarmos e observar no nosso relacionamento, no contato com as pessoas, como podemos identificar e como nós próprios podemos também ser identificados como aqueles que desfrutam desta salvação maravilhosa de Deus por meio de Jesus. Então, a primeira evidência de um verdadeiro salvo é que ele não somente gosta de falar a respeito de Jesus
como também ouvir alguém falar a respeito de Jesus. Quando o assunto se torna Jesus, desperta no verdadeiro salvo um profundo interesse e atenção, tanto em falar quanto em ouvir quem fala sobre e a respeito de Jesus. As Escrituras estão recheadas de pontos a respeito de Jesus, cumpridos como promessas que foram feitas, profecias que foram proclamadas e cumpriram-se em Jesus. E as palavras de Jesus, ditas ao seu tempo, que elas têm se cumprido ao longo destes 21 séculos que estamos vivendo. Mas observamos aqui esta primeira evidência: o verdadeiro salvo, ele gosta de falar e também de ouvir falar a respeito de Jesus. Esta é a primeira evidência, porque o salvo tem Cristo na vida. Então, se Cristo o salvou, o libertou, fez uma grande mudança, um impacto para a eternidade, é alegria e prazer dele falar e ouvir a respeito de Jesus. A segunda evidência é que Jesus separou para si um povo, tirando as inimizades, e pela cruz ele fez a paz, trouxe estranhos, libertos, salvos, transformados e colocou para viverem conjuntamente, para conviverem. Isto torna que o verdadeiro salvo, ele ama o povo de Deus, porque ele faz parte deste povo. É o povo que, conforme diz o hino, vai morar no céu. Por que diz que vai morar? Porque é a promessa de Jesus. Ele prometeu. Foi preparar lugar e voltará. Então, a segunda evidência é que o verdadeiro salvo, ele gosta, ele tem alegria e prazer com o povo de Deus, o povo que serve a Deus. A terceira evidência é que ele tem as oportunidades para frequentar as reuniões, onde os salvos se ajuntam, se reúnem para, em fé e temor, adorar a Deus na beleza da sua santidade e ouvir também a proclamação do seu evangelho, da sua palavra, dos seus ensinamentos. Isto se dá na reunião coletiva deste povo chamado o povo de Deus. Esta, então, é a terceira evidência de um verdadeiro salvo. A quarta evidência, nós vamos observar que todos aqueles verdadeiramente salvos, eles têm no coração o desejo, o ímpeto, a disponibilidade ou o empenho de falar a outros a respeito de Jesus. Ou seja, que outros também experimentem a mesma salvação que ele experimentou. Lembra que quando André foi chamado para seguir a Jesus, ele logo correu em casa e chamou a Pedro. Quando Filipe foi a Jesus, ele voltou e chamou Natanael. E assim tem sido. Todos quantos têm a experiência da salvação por Jesus, a evidência é que ele quer que outros, seus parentes, amigos e conhecidos, e até estranhos, venham à salvação através de Jesus Cristo. Então este é o empenho, proclamar o evangelho que salva, que cura, que liberta e que transforma. Esta é a quarta evidência. Mas o verdadeiro salvo, ele tem como quinta evidência procurar viver de acordo com os padrões que estão na palavra de Deus, padrões de conduta, normas de comportamento, de relacionamentos. Ou seja, a palavra de Deus, ela traz para nós também a maneira como podemos nos portar e conduzir, portar-nos de maneira digna do evangelho e do nome de Jesus, que sobre nós foi invocado por ocasião da salvação. Então esta é a quinta evidência, viver de acordo com os padrões da palavra de Deus.
A sexta evidência do verdadeiro salvo é que ele também tem prazer quando ver a proclamação da palavra de Deus, os resultados acontecendo, ele também contribui para o bem daquela obra, para que mais portas se abram e um número maior de vidas possa ser alcançados pela salvação através do Senhor Jesus Cristo. Então, isto faz parte. Conceder meios para que outros sejam alcançados com o Evangelho. A sétima evidência de um verdadeiro cristão é que ele é um servo fiel e vigilante, é alguém centrado, é alguém cuidadoso, é alguém prudente, é vigilante, é fiel, não se distrai, não se deixa levar por situações vulneráveis, mas está seguro, está firme em quem o salvou. Portanto, é fiel, é prudente e é vigilante. A oitava evidência de um verdadeiro salvo é que ele tem prazer em ler, estudar e praticar a palavra de Deus. Esta é a evidência. A pessoa pode, às vezes, não dizer nada, mas a maneira como vive, como se comporta, como se relaciona, vai identificar se ele é, na verdade, um verdadeiro salvo ou não. E ater-se à palavra de Deus e tê-la como única regra de fé e prática, como livro divino que Deus deu à humanidade para encontrar nele o caminho da salvação, é útil para o verdadeiro salvo ter este prazer e alegria de ser um estudante da palavra de Deus. A nona evidência do verdadeiro salvo é que não importa como ele tem sido anteriormente, mas quando ele vem a Cristo, o Senhor Jesus o chamou e disse: vinde a mim, os cansados e oprimidos eu vos aliviarei. Ao vir, ele diz: agora aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então o verdadeiro salvo, ele aprende a mansidão e a humildade com Jesus e procura viver nestes termos que diz a palavra de Deus. Então, o verdadeiro salvo, ele tem como a nona evidência a humildade e a mansidão. Ele é manso, ele é humilde. Não é alguém violento, bruto, não. É alguém que sabe a finalidade pela qual foi salvo e como deve viver neste mundo. A décima evidência do verdadeiro salvo é que ele vai enfrentar tribulações, perseguições, provações, ameaças, necessidades, várias situações adversas. Mas ele, como um verdadeiro salvo, ele saberá enfrentar todas estas situações com serenidade, com firmeza, com prudência. Não vai se deixar levar pelo ambiente, pelo momento, pelas circunstâncias, porque ele está centrado na palavra de Deus e nela ele vai encontrar o fortalecimento necessário para suportar estas provações e dificuldades com serenidade e com firmeza. A 11ª evidência do verdadeiro salvo é que ele deposita totalmente a sua confiança em Deus. Por isso que no texto que ele diz, não vem das obras, ela vem pela fé. O que é fé? Fé é a consciência, a convicção, a crença, acreditar no Senhor. É a confiança na lealdade, no saber. E esta confiança nossa, ela está ligada ao Senhor Jesus Cristo e ao nosso Deus e Pai. Confiar totalmente no Senhor. E quem confia, depende do Senhor. Está sempre na dependência deste Deus. Então esta é
a 11ª evidência de um verdadeiro salvo. A 12ª, ele tem uma conduta irrepreensível. Quer dizer, o seu testemunho diante da igreja, diante da família, diante do mundo, é um testemunho irrepreensível. É alguém que vive realmente a fé que professa ter e a salvação que anuncia como recebida do Senhor Jesus. Então, essa 12ª evidência, ela é fundamental, porque nós somos lidos pela nossa família, pela sociedade e pelo grupo de irmãos. E eles veem nós se estamos dando mostras, evidências de que verdadeiramente estamos salvos em Cristo ou se estamos passando simplesmente uma temporada. Mas a evidência aqui é ter uma conduta irrepreensível na família, no mundo e na igreja. E a 13ª e última evidência é que o verdadeiro salvo, ele espera Jesus a todo momento. O prazer maior da vida dele é a volta de Jesus. Jesus prometeu voltar e o verdadeiro salvo, ele está esperando a todo momento, a todo instante. O maior desejo e alegria do salvo é que Jesus venha e que ele possa ir com Cristo para as mansões celestiais. Então, observamos aí, dentro deste texto bem sucinto, pelo menos 13 evidências que identificam o verdadeiro salvo. Por essas evidências, é possível, em pouco tempo, ao observar, discernir o verdadeiro salvo daquele que realmente ainda não desfruta da salvação completa e perfeita em Deus, colocada sobre o Senhor Jesus. Então, as 13 evidências do verdadeiro salvo que nós acabamos de listar são: a primeira evidência, ele gosta de falar e ouvir alguém que fala a respeito de Cristo. Segunda evidência, ama o povo de Deus. Terceira evidência, frequenta as reuniões onde o povo de Deus se ajunta para servir. Quarta evidência, ele empenha-se por proclamar a salvação aos perdidos. A quinta evidência, ele vive conforme o padrão estabelecido na palavra de Deus. A sexta evidência, ele contribui para que mais vidas sejam alcançadas para a salvação. A sétima evidência, ele é um servo fiel, vigilante e prudente. A oitava evidência, ele é alguém que tem prazer em ler, estudar e praticar a palavra de Deus. A nona evidência, ele é alguém manso e humilde. A 10ª evidência, sabe enfrentar as situações adversas, de perigos, provações e perseguições. Enfrenta com fé. A 11ª evidência, ele coloca totalmente a sua confiança em Deus e faz-se dependente do Senhor Deus. A 12ª, tem uma conduta irrepreensível, seja na família, seja no mundo, seja perante a igreja. E a 13ª evidência é alguém que todo dia está pronto para o encontro com Jesus na sua volta gloriosa que todos nós aguardamos. Que o Senhor possa ajudar-nos a seguirmos adiante, que estas evidências elas sejam claras e definidas na nossa vida como um verdadeiro salvo por Cristo Jesus, que alimenta esta gloriosa esperança deste encontro com o Senhor nos ares. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.